mas é recomendável que os artigos apresentem, porque é uma oportunidade que o autor que escreveu aquele trabalho ele tem de direcionar de alguma forma as pesquisas de uma determinada área de pesquisa, né? Então, acho que é bastante relevante isso. Vocês que vão escrever depois, sempre coloquem no final, mesmo que não seja um artigo, a gente fala bastante dos artigos de revisão, de identificação de gaps. Não é porque o artigo não é um artigo de revisão da literatura e não é um artigo que foca em identificação de gaps, que aqui no final você não pode dizer que é preciso pesquisar tal coisa, porque ao longo do seu estudo, mesmo que seja um estudo mais aplicado, você pode identificar uma demanda e colocar aqui no final do seu trabalho. Tá? Isso daí é bastante importante. Referências bibliográficas e às vezes aparecem alguns apêndices, né, ou anexos no final dos artigos também. Normalmente protocolo de coleta de dados, né, no caso de estudos de caso, né, coisas que às vezes não cabem no texto, porque esses artigos eles têm limites de palavras também, né, então às vezes certas coisas não cabem no corpo do texto, então joga no final e fica lá para consulta. Isso é outra coisa também bastante importante, assim como tem um rigor metodológico lá no projeto de pesquisa, que um projeto pode vir a não ser aprovado, né, por conta disso, por conta de não seguir as orientações, quando vai fazer, né, elaborar um artigo científico, tem que, a primeira coisa, vou submeter em tal revista. Entra no site da revista, todas elas têm lá guia para os autores. E nesse guia para os autores tem lá todas as diretrizes também que tem que seguir. Tá? Se não segue, o resumo tem que ter entre 250 a 300 palavras. Se tiver 305, não vai, o editor não vai nem ler. Ou você nem vai conseguir submeter no sistema da revista. Tá? Ou a configuração mesmo do abstract. Quantas vezes, né? Tem a revista lá, a revista tem umas que o abstract ele é completo, né? Um parágrafo só, você joga lá 250, 300 palavras. Tem outras revistas que tem separado, né? O objetivo, resultados, métodos, e isso, né, separado em 4 partes, compõe o abstract. Tá? Então chega na hora de submeter que você já está com tudo pronto, às vezes tem um limite, né, para você submeter aquele artigo até amanhã, e daí você se depara com esses impasses porque não viu antes. Então sempre, primeira coisa, decidiu qual revista vai submeter, entra lá, vê, adapta, né, as referências, cada revista tem uma forma de citação, né, uma forma de referenciar. E pode ser que o Mendeley não tenha exatamente aquele formato, tá? Que você vai ver lá alguns formatos até parecidos, aí então não vai ter jeito, vai ter que modificar alguma coisa na mão e adequar. E certa vez a gente estava numa palestra no passado aqui, a professora Cecília, que ela é editora-chefe do Cleaner, né? Ela comentou isso, que isso não é mera coincidência, essa diferença. Mas os dois são journals da Elsevier e eles têm, né, formas de citação, estilos de citar diferentes. Ela falou, isso daí não é coincidência, daí a gente faz de propósito mesmo, para que não fique aquela reciclagem de artigos. Não foi aceito nessa revista, então vou submeter nessa outra colega que é parecido, já submete direto, sem revisar, muitas vezes, o porquê que aquele artigo foi rejeitado. Então, o artigo, da mesma forma que foi submetido em uma revista, vai para outra. Não. Então, se você vai ter pelo menos mexer nas referências, talvez você tenha um trabalho maior de revisar e tentar melhorar ele antes de partir para uma nova submissão em outra revista. Então, isso daí existe mesmo, a diferença de estilos de formatação e de citação de journal para journal. E varia, né, Thaís, as próprias diretrizes do local que a gente vai fazer o processo de submissão mesmo. Também. Difere, pessoal. Às vezes o que está escrito lá, a hora que você vai submeter o artigo, está diferente das próprias diretrizes dele. A impressão é que eles atualizam mais o sistema do que as orientações, né? Às vezes a orientação está desatualizada, né? O PDF que eles disponibilizam lá para você consultar, daí você faz tudo de acordo, aí você vai submeter, entra no sistema, tem alguma coisa que diverge. Então, outra dica também, né? Eu já não confio tanto, eu entro, sigo o guia dos autores, com certeza, mas paralelo a isso, já de antemão, dias antes de eu submeter, eu já faço o meu cadastro no sistema de submissão da revista e já vejo como que é o ambiente lá. Se eu ver que tem alguma coisa que difere do guia dos autores, isso daí já não vai me pegar de surpresa na hora da submissão. Porque normalmente a gente sempre fala, eu tenho que submeter até sexta-feira por N motivos.
Aí você chega na sexta-feira e você vai se cadastrar no sistema da revista, e aí que você vai perceber que tem alguma coisa que não bate. Ah, mas está lá no guia dos autores. Está sim, mas lá na hora de submeter está diferente, então não adianta. Então façam esse cadastro prévio, tá? Para não ter surpresa na hora da submissão, bem lembrado nisso. A gente já passou por isso, né? Então aqui no caso de relatórios, não vou dar muito foco, que não é o foco da pós-graduação. Então, por onde começar? Quando vai um projeto, uma dissertação, enfim, uma tese, por onde começa? Começa planejando. Acho que primeiro planejando, tendo a ideia, para depois sair fazendo efetivamente. Porque não adianta sentar e já sair fazendo. Na verdade, na pós-graduação nem tem como você já sair fazendo. É impossível já chegar e querer sair escrevendo uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. É impossível sentar e já sair escrevendo. Precisa de um projeto, precisa de um planejamento. Tá? Então, como que vai se planejar então? Eu sugiro fazer primeiro um esboço inicial. Tá? Seja um artigo, seja um projeto, qualquer coisa que você vai escrever. Agora falando de escrita mesmo, científica, né? Tem pessoas, e isso é normal, eu diria que a maioria das pessoas, inclusive eu, se eu partir do nada, eu fico travada. Eu não sei por onde começar. Então, eu acho que fazendo um esboço inicial com alguns tópicos, né, do que você vai precisar abordar naquele texto, isso daí já te deixa um pouco mais tranquila. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, sobre o que eu vou escrever? Né? Tem que identificar o tema. Tá? E da onde que vem o tema? Quando a gente fala de pós-graduação, essa demanda, né, esse assunto que a gente vai encontrar para escrever sobre um tema de um mestrado, de um doutorado, ele não vai vir de uma demanda da empresa, tá? Porque eu vou precisar de ter uma demanda científica. E isso vem de onde? Gaps e lacunas que a gente vai identificar na literatura, tá? Que vão direcionar a escolha do nosso tema. A gente já falou bastante disso numa outra oportunidade, né, no curso que a gente deu, eu e o Luiz. E essa demanda, então, para a identificação do tema, o que eu vou escrever, sobre o que eu vou pesquisar, ela vem, então, da literatura, no mestrado e doutorado, tá? Essa relevância. Porque a literatura, ela normalmente, ela está sempre à frente, né? Ela está à frente do mercado. Então, para ser algo novo, relevante, né? E talvez inovador não é uma característica que é mandatória, mas que seja algo relevante, tem que vir da literatura. Então, isso é um aspecto importante. Então, eu vou na onde? Vou nessas bases de dados. A gente trabalha mais aqui na nossa área, né, Engenharia 3, quais corpos, tá? Que ela tem uma cobertura boa de artigos na nossa área de pesquisa, tá? Artigos de journals que sejam relevantes. E eu vou entrar lá, vou pesquisar o meu tema, o assunto que eu tenho, né, mais afinidade, que é da minha área, da minha expertise, e vou identificar então os tópicos que sejam relevantes, encontrar alguns artigos e começar a ler sobre, tá? E daí eu vou identificar alguns gaps. Ao longo do texto, normalmente, eu falei da estrutura lá na conclusão, final da conclusão, normalmente os autores eles apresentam alguns gaps, alguns direcionamentos de pesquisa. Então, a partir dessa leitura prévia, eu vou identificar um tema que seja relevante eu escrever sobre. Tá? E com isso, eu vou definir o objetivo e a questão de pesquisa, com base aqui na minha afinidade pessoal, claro, né? Algo que eu já tenho uma predisposição a pesquisar, que eu já tenho um gosto para isso. E a demanda científica tem que, então, ter um casamento entre esses dois aspectos, tá? Para definir o objetivo, é importante considerar a execuibilidade, que tem muito a ver com o método de pesquisa, né, os elementos que eu vou precisar. Eu vou precisar de tal software para desenvolver esse objetivo. Mas eu não tenho esse software, eu não tenho condição de comprar, minha universidade não vai me proporcionar isso. Então, eu não posso definir esse objetivo, eu preciso adaptar de forma que a pesquisa seja execuível com tudo que eu tenho disponível na universidade, com os recursos. Tá? Execuibilidade e recursos para desenvolvimento da pesquisa. E delimitação, que também faz parte até da execuibilidade, tá? Essa delimitação que eu já falei, que diz respeito à delimitação de tema, tá? Vou estudar sobre gestão ambiental em empresas industriais, essa delimitação do tema.
é bastante importante para definir um bom objetivo. Senão o objetivo ele fica muito geral e o objetivo geral ele não convence. Porque se você propõe um objetivo geral, você não vai conseguir obter resultados para atingir, porque o objetivo e o resultado eles conversam. Tá? Então se você propõe um objetivo muito geral, você vai ter que ter um resultado muito abrangente e que provavelmente você não vai conseguir atingir. Então você tem que ter o pé no chão, definir um objetivo que te possibilite atingir os resultados que estejam condizentes. Tá? E a questão de pesquisa, ela é respondida com o objetivo. Tá? Isso daí é bastante importante. A questão de pesquisa é uma pergunta que vai responder, vai ter como resposta o objetivo. Bom, tendo então o tema definido, já defini o meu objetivo, já tenho a minha questão de pesquisa, né? Estou construindo esse esboço, né? Esse esboço da minha pesquisa. Eu vou definir o método de pesquisa, tá? Então eu tenho esse objetivo, para atingir esse objetivo eu preciso então de qual método, né? Qual que é o método mais adequado para eu desenvolver esse objetivo? Aí eu tenho então alguns exemplos, não vou entrar a fundo nos métodos, que eu só estou exemplificando o esboço mesmo. Mas vai ser um estudo de caso, vai ser um survey, que vai me permitir melhor atingir esse objetivo que eu estabeleci. Então vai fazer essa análise e definir um método de pesquisa. Vai estudar a metodologia de pesquisa para definir qual vai ser o seu método, porque o método ele é do pesquisador. A metodologia você estuda vários né, tipos de metodologia de pesquisa. Mas o método ele é do pesquisador. Se vai ser combinado, se eu vou combinar estudos de caso e survey, ou estudos de caso com pesquisação, isso daí fica a critério do pesquisador. Mas então é importante já no esboço definir um método de pesquisa. Esse é um termo que as pessoas costumam falar de maneira equivocada, né, Thaís? É metodologia de pesquisa. Não, você não aplica nenhuma metodologia de pesquisa, você aplica um método. A metodologia ela já existe para que os pesquisadores consultem. E a partir dessa metodologia você estabelece o seu próprio método. O método ele é particular de cada pesquisador. Tá? Na área de engenharia de produção a gente utiliza muito esse Miguel, tá? Tem até uma versão mais nova, se não me engano, de 2014, né, do livro dele, Estudos de Caso de Engenharia de Produção. Então, de forma geral aqui, a estrutura de um texto ela é composta então de introdução, materiais, métodos, resultados e discussões e conclusões. Primeiro, definir o conteúdo do texto. Como eu já tinha falado, então definir palavras-chave que representem os pontos necessários em cada seção do texto para atingir o objetivo proposto. Isso vai valer para todas as seções do texto, do artigo ou do projeto de pesquisa. Tá? Não vou começar a escrever do nada. Primeiro eu vou definir as palavras-chave que vão descrever em sequência lógica qual que vai ser o raciocínio que eu vou desenvolver. Numa introdução, numa discussão dos resultados, no método mesmo. Eu vou resumir, olha, na introdução eu preciso falar sobre gestão ambiental, sobre sustentabilidade, tá, preciso falar sobre isso. Mas como que eu vou introduzir esse tema? Vou falar sobre globalização, vou falar sobre consumismo, sobre produção industrial. Então eu vou organizando todo esse raciocínio lógico em ordem, uma ordem lógica, para poder depois efetivamente começar a desenvolver parágrafos sobre isso. Então você primeiro define as palavras-chave. Isso vai valer, que nem eu falei, para o método também. O método ele existe também uma sequência lógica. Primeiro eu vou falar sobre a classificação da minha pesquisa no método, depois eu vou falar sobre como que foi desenvolvido o fluxo metodológico, as etapas, detalhar o fluxo metodológico, também tem uma sequência lógica. E isso, né, caso vocês fiquem... Hoje eu vou falar um pouco em particularidade sobre cada um desses pontos, mas tem que ler também artigos que sejam referências. Esse daqui é um bom artigo, já me falaram que esse artigo é um bom artigo. Então vou usar ele como benchmark, né? Vou pegar lá e vou ver qual foi o raciocínio dele no método. Ele usou um método que é um método parecido com o qual eu também vou utilizar, parecido com o meu método. Então qual foi a sequência? Primeiro ele apresentou o método, depois ele descreveu o método,
depois ele detalhou o método, então tenta identificar esse passo a passo de outros artigos que sejam bons. Isso também vai te ajudar a construir uma sequência lógica. Eu, por exemplo, fiz muito isso.